Tem hora que a gente confunde bênção com facilidade, mas Jesus mostra que seguir Ele é amor com entrega e não conforto com aplauso. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto pro coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se essa mensagem falar com você, curta, comenta e manda para alguém. É assim que a gente espalha os nossos vídeos para mais gente. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a liturgia de hoje é Sabedoria, capítulo 18, do versículo 6 a 9. O Salmo vai ser capítulo 32 ou 33, versículo 1, 12, 18, 19, 20 e 22. E Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 19. E o evangelho será Lucas 12, versículo 32 a 48. Agora, a gente pode passar para a primeira leitura. Agora, em Sabedoria, do capítulo 18, do versículo 6 a 9. Sabe quando a gente tem aquela noite que é tão importante, que a gente não consegue dormir, talvez a festa que vai acontecer, o resultado da prova, a viagem que você sempre quis? Então, o povo de Israel viveu essa noite, a mais importante da história deles, a noite da libertação do Egito. O livro da Sabedoria diz que essa noite foi predita, basicamente Deus já tinha avisado. E por causa da fé deles sobre a promessa, eles ficaram firmes. Mas olha que interessante, eles ainda estavam no Egito, eram escravos e já estavam cantando e se alegrando como se a vitória não tivesse acontecido. Isso me fez pensar que a fé não espera um milagre para começar a celebrar. Eles faziam cânticos antes de cruzar o Mar Vermelho, antes de ver o faraó derrotado, era uma confiança antecipada. E aqui vem o primeiro pensamento que nós podemos tirar dessa leitura. E se você começasse a agradecer por aquilo que Deus vai fazer antes de ver acontecer? Agradecer pela cura antes do exame, agradecer pela oportunidade antes da resposta, agradecer pela mudança antes do sinal. A leitura ainda fala que eles estavam unidos, dividindo bens e perigos, ou seja, não esperavam sozinhos. Talvez essa seja uma outra lição para nós, para não esperar sua libertação isolado. Ter uma pessoa que vai caminhar com você, orar com você, segurar sua mão quando o medo bater. Em Êxodo 12, descreve essa mesma noite. Cada família marcada pelo sangue do Cordeiro, protegida pelo cuidado de Deus. E o Salmo 125 traduz esse sentimento. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, parecíamos sonhar. Hoje, o Senhor te convida a viver assim, de olhos abertos para a promessa, de boca cheia de cânticos antes mesmo da vitória. Quem confia em Deus já começa a celebrar antes da vitória. Tem hora que a gente confunde bênção com facilidade, mas Jesus mostra que seguir Ele é amor com entrega, não conforto com aplauso. Agora, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora, o Salmo capítulo 32 ou 33 nos remete a um lembrete carinhoso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pensa comigo, o mundo mede a felicidade por conquista, dinheiro, status, beleza e reconhecimento. Mas a Bíblia é o contrário disso. Ela diz que feliz é quem tem Deus como Senhor. E o salmista ainda acrescenta que Deus coloca sobre o seu olhar quem os temem, sobre os que confiam no seu amor. E esse olhar não é só observador, é um olhar de cuidado de quem acompanha de perto e de quem protege. Já pensou que o Criador do universo tem o seu olhar sobre você agora mesmo? Que ele te vê na alegria, no choro, no esforço, no erro e no ser. Talvez a gente viva correndo tanto que se esquece disso, mas a verdade é que segurança não é ter, é saber em quem você se apoia. O Salmo também fala que ele liberta na hora da morte e sustenta no tempo de penúria, um péssimo tempo. E aqui, a penúria não é só a falta de comida ou dinheiro, é aquele vazio, aquela escassez, a escassez emocional, espiritual, aquele momento em que parece que tudo parou, mas Deus sustenta. E é por isso que o salmista conclui: venha a tua misericórdia sobre nós, Senhor, conforme em ti nós esperamos. Eu não sei o que você está esperando, mas se for em Deus, não é espera perdida. Deus não te esquece. Ele cuida e de quem confia. Agora a gente pode passar para a próxima leitura. Agora, começando a leitura de Hebreus capítulo 11, do versículo 1 a 19, nos é mostrada a definição de fé. E honestamente para mim, é uma das mais lindas que existem na Bíblia.
A fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. A carta aos Hebreus está falando para as pessoas cansadas, pessoas que já começaram a caminhada com Jesus com entusiasmo, mas agora elas estão dominadas pela preguiça, elas sofrem perseguições e o desânimo. O autor traz exemplos para poder reacender essa chama, que começa com Abraão. Deus pediu para ele sair de casa, da terra dele e ir para um lugar que ele mortaria. Abraão não sabia onde era, não tinha mapa, não tinha garantia, e isso já foi incrível. A gente pode perceber a tamanha fé dele. Mas não para por aí. Abraão viveu como estrangeiro, morando em tendas, sem nunca ver a cidade prometida, e mesmo assim continuou acreditando. Sara, sua esposa, mesmo sendo idosa e estéril, acreditou que teria um filho, porque Deus a prometeu isso. E talvez o ponto mais forte é que Abraão chegou a colocar Isaque, o filho da promessa, no altar. Não porque era insensível, mas porque Deus podia até ressuscitar se fosse preciso. Sabe o que isso me diz? Que a fé não é só confiar. Quando tá tudo bem, perdão. A fé não é só confiar quando tá tudo bem. A fé é obedecer quando nada parece que faz sentido. Fé não é um GPS, com rota pronta. É seguir confiando no seu guia. Em Romanos 4, diz que Abraão esperou com toda a sua esperança. Isso me faz questionar. O que você faria se Deus pedisse para você abrir mão do que você mais ama, confiando que Ele sabe o que faz? Agora, a gente pode partir para o evangelho de hoje. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Agora, no evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 32 a 48, nos é mostrado que Jesus começa com algo muito reconfortante. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois agradou ao vosso Pai dar-vos o reino. Olha que coisa linda. O reino de Deus já é nosso por herança, mas Jesus não para na promessa. Ele vai além, ele alerta a gente para a gente poder ficar pronto. Ele usa duas imagens. Os servos esperando o Senhor voltar de um casamento e o dono da casa que não sabe a hora que o ladrão vai chegar. Nas duas, a ideia é clara. A volta do Senhor vai ser inesperada. E mais, estar pronto não é só esperar, é agir conforme a vontade do Senhor. Pedro pergunta se isso serve para todos ou somente para eles apóstolos. Então, Jesus responde com a parábola do administrador fiel. Quem cuida bem do que Deus confiou será recompensado. Quem se descuida e relaxa se perde em abusos e distrações. E então ele vai sofrer com as consequências. E aí vem uma das frases mais sérias do Evangelho. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Se você recebeu dons, oportunidades e conhecimento, não é para você esconder, é para você poder servir. Se Jesus, imagina assim, se Jesus chegasse hoje, como que ele te encontraria? Com a lâmpada, uma lâmpada acesa ou uma lâmpada apagada? Guardando um tesouro eterno ou se distraindo com coisas que não duram? E então, Mateus 25, eles fazem uma relação meio parecida com as virgens prudentes. E eles reforçam a ideia de que quem não está preparado para entrar na festa perde o momento. A quem muito foi dado, muito será pedido, perdão. E Deus já deu muito a nós. Agora, eu te convido a todos os dias você vir abrindo seu coração a Deus, a Jesus, e se juntar a mim a fazer essa oração. Senhor, hoje eu entendi que a fé verdadeira é aquela que canta antes da vitória, que confia mesmo sem ver, que espera com a lâmpada acesa. Quero viver como teu povo viveu naquela noite da libertação, unido, confiante e agradecido, antes mesmo de atravessar o mar. Quero ter a coragem de Abraão para sair da minha zona de conforto e obedecer mesmo quando não sei o destino. Quero ser como servos vigilantes, que guardam o Senhor voltar e estão prontos para abrir a porta na hora certa. Me ajuda a não trocar o teu tesouro eterno por distrações passageiras.
que eu não me acomode, que eu não me adormeça espiritualmente e que eu nunca me esqueça a quem muito foi dado, muito será perdido. E o Senhor já me deu muito. Eu te entrego minha vida, minhas escolhas e meu tempo. Ensina-me a viver, preparando para quando o Senhor bater na minha porta. Amém. Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se essa mensagem tocou o seu coração, comenta aqui embaixo e fala qual parte que mais tocou você. Seu comentário pode alcançar alguém que precisa dessa palavra. Você pode mandar para um amigo, mandar no grupo da família e basicamente isso. Muito obrigado pela sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu te espero no próximo vídeo.